Fala rapaziada, beleza? Viemos aqui hoje falar sobre tipos de homens não confiáveis. Bom, entre alguns dos tipos de homens que eu, na minha experiência, prefiro evitar, eu vou citar alguns exemplos aí. Seguinte, primeira coisa, o cara chegou pra me cumprimentar, me cumprimentou com a mão mole. Porra, cumprimentou com a mão mole, a partir daquele momento, pra mim, o cara perdeu todo o valor dele já do primeiro momento. Aquele negócio de a primeira impressão é que fica mesmo, é real, e o cara me cumprimentou com a mão mole, pra mim, ele já perdeu a credibilidade ali. Agora, se além do cara me cumprimentar com a mão mole, se o cara me cumprimentar com a mão mole e não olhar nos meus olhos na hora de cumprimentar, na hora de se posicionar, na hora de se postar, porra, pra mim esse cara aí, ele não é digno de confiança nem um pouco, porque ele age como um rato. Ele te dá a mão mole, não olha nos seus olhos, ele age como um rato. Então, se você cometeu o erro de se aproximar e ter amizade com um cara desse, quanto tempo será que ele vai demorar para agir como um rato com você? Quanto tempo ele vai demorar para te trair e te tratar como um mero conhecido? Bom, eu prefiro evitar contato com esse tipo de pessoa aí. Bom, outro item também que me incomoda muito é o cara que fala alto, é o cara que fala gritando, e além de falar gritando, fala gritando e rápido. Bom, esse cara, por esse tipo de atitude, já dá pra você ver que ele é um cara que ele tá ali no polo feminino, né? Então, você fazer negócio com um homem ali que tá no polo feminino não é bom. Não é bom porque muito provavelmente, por ele ter essa distorção, né, de posicionamento aí, muito provavelmente ele vai ser um cara que ele seja adepto aí, ele goste um pouquinho aí de fofoquinha, um pouquinho aí de falar demais, de querer contar vantagem. Então esse tipo de cara também, pra mim, tá fora. O cara que mente demais, né? Porque se o cara, além de falar alto, falar rápido e mentir demais, quanto tempo vai demorar para, se você tiver alguma relação de negócio com ele aí, se tiver uma sociedade, quanto tempo vai demorar para ele mentir para você, para ele te enganar? Será que ele vai demorar? Agora, se o cara juntar todas essas red flags que eu dei, se o cara te cumprimentar com a mão mole, não olhar nos seus olhos, falar alto, falar rápido, mentir demais, pô, se você tiver alguma relação de amizade com um cara desse, me desculpe, mas muito provavelmente em pouco tempo você irá se decepcionar, certo? Então, escolha bem suas amizades. Bem, outro item também que não pode deixar de ser mencionado é o cara que trai a mulher. O cara trai a mulher dele, o cara trai a pessoa que mais confia nele, o cara trai a pessoa na qual ele deveria ser o mais leal possível. Se o cara trai a quem ele deve lealdade eterna, imagine o que ele vai fazer com você se você tiver uma sociedade com ele. Imagine o que ele vai fazer com você na primeira oportunidade que ele tiver, certo? Então, se afaste desses caras aí, beleza? E outra coisa também que não pode deixar de ser mencionado é o cara que é viciado. O cara que é viciado em jogo, em bebida, em drogas, em pornografia. Bom, o cara que é viciado em pornografia, o cara tem a alma degenerada, né? Então ele já não é digno de confiança. O cara que é viciado em drogas, bom, o cara, ele provavelmente ele vai ser um cara muito instável, né? Porque quando você conhece as pessoas, você consegue, de acordo com a personalidade da pessoa, você consegue ver dentro do espectro aí, com determinada ação, você consegue ver prever uma determinada reação daquela pessoa, por ela manter uma certa linha de comportamento. Agora, uma pessoa que é viciada em drogas, ela tem esse limiar, ele pode variar muito em determinadas situações, né? E aquele fator surpresa, dependendo do que vocês estão tratando ali, a surpresa nunca é bem-vinda, né? Então evite viciados em droga. Em maconha não precisa nem falar, o cara viciado em maconha muito provavelmente, não vou nem falar provavelmente, mas pode ser que o cara seja um pouco mais preguiçoso, um pouco mais lento, não tenha tanta disposição quanto você. Sem contar que, se você não é viciado, você não deve se misturar com alguém que é viciado pelo simples fato de vocês não compartilharem os mesmos ideais, né? Você é um cara focado no seu propósito, focado em prosperar. Você vai se misturar com um cara que é viciado em droga, em jogo, em bebida, em pornografia? Porra, corre desses caras aí, certo? Então,
na minha experiência, essas são as red flags aí que eu encontro, né, e que eu procuro sempre levar em consideração antes de eu criar laços mais fortes aí com as pessoas com quem eu me relaciono, né? No caso eu estou falando de homens, mas mulheres também. Eu vou fazer um vídeo sobre mulheres a quem você não deve quem você não deve confiar, e nós falaremos sobre isso numa próxima oportunidade aí, certo? É isso aí, tamo junto e é isso aí.